Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Você está ouvindo Vestígios, um podcast sobre perícia criminal. E se você acompanha esse podcast, você pode estar se perguntando: cadê aquela voz madura, sensual, Firme. séria, que acompanhava os nossos ouvintes no podcast? Que guiava nossos ouvintes no caminho da sabedoria. Exatamente. Infelizmente, hoje, Marcos Patrício não pôde comparecer. Então estou eu aqui, Guilherme Menegói, com a minha voz de uma pré-adolescente do sexo feminino, fazendo esse papel de host temporário. Uhul! Isso, palmas. para mim. Aplausos. E temos aqui também Isabela Cordeiro Boa noite, ouvintes. Ou bom dia. e Vitor Costa. Olá, gente. O tema de hoje é perícias em locais de crimes contra a pessoa, ou perícias de crimes contra a pessoa. E eu acho que a gente tem uma pessoa aqui muito capacitada para falar pra gente, explicar pra gente o que são os crimes contra a pessoa e o que esse tipo de perícia acarreta. Vitor Costa, por favor, esclareça para os nossos ouvintes. Por um momento eu achei que você ia falar uma pessoa muito qualificada. Eu mesmo. Euzinho. Achei que poderia começar por aí também. Não, Me Vitor, Princesa surpreendeu. das Trevas, Princesa da Trevas. Senhora da Morte, por favor. O Menegói também sabe muito sobre isso porque a gente trabalha junto na Morte Violenta aqui, né, do IC. Morte Violenta, que é chamada assim porque a gente faz os casos de crime contra a pessoa e a maior parte deles envolve morte violenta, que é basicamente qualquer morte que tenha uma causa externa. Não natural, né? E os crimes contra a pessoa são todos aqueles que atentam contra a integridade de alguém. Então a gente faz homicídio, latrocínio, apesar de ser um crime contra o patrimônio, mas a gente faz porque também é da natureza do vestígio, né? Estupro também, né? A gente faz. Estupro, perigo à vida. Rixa. Qualquer coisa que esteja na seção de crimes contra a pessoa, né? Rixa, também conhecido como porradaria generalizada, o pau comeu. Clube da Luta. Acho que é interessante também falar que isso a gente fala aqui pro Distrito Federal, né? A seção aqui da perícia do Distrito Federal que trabalha com isso se chama Seção de Crimes contra a Pessoa, mas esse nome ele muda conforme, né, a perícia do Estado. Tipo, a gente fala muito morte violenta aqui porque esse já foi o nome da seção, antigamente era Seção de Morte Violenta, né, de perícias em morte violenta. Em alguns estados, se eu não me engano, o pessoal chama de vida, né, que o Marcos falou. Em Minas ele falou, né? Que é assim. Justamente porque essa questão de crimes contra a vida, mas eu acredito, eu não era daqui nessa época, mas eu acredito que o pessoal daqui do Distrito Federal mudou para a seção de crimes contra a pessoa justamente por abarcar toda o rol de locais que a gente faz, né, como o Vitor falou, que eles passam um pouco além do homicídio, né, dos que envolvem morte, né? Até tem outras coisas meio mais distantes um pouco, né? Tipo, abandono de incapaz, quando é esses casos de maus maus tratos, tratos, né? Uhum. na realidade. Vocês fazem na MV? Aham. Eu não sabia Então, não. tipo, é mais comum com idoso, né? Assim, Aham. idoso que a família deixa lá e vive em condições horríveis e tal. E aí a gente faz também, Mesmo o idoso estando vivo. mesmo estando vivo. Ah, entendi. A gente não faz a perícia na pessoa, né? Aham, Faz no mas local. no local. E aí, normalmente, no local você vê muita coisa, né? Que dá pra mostrar que isso acontecia. Entendi. Acaba que a seção, foi que nem o Vitor falou, trabalha mais com um tipo de vestígio, né? Então, nesses locais que você espera encontrar fluidos biológicos, coisas mais voltadas à nossa seção, a gente acaba fazendo
porque subentende-se que a gente tem o domínio sobre esse tipo de local, né? Sobre esse tipo de vestígio, a gente sabe melhor como lidar com eles. De forma geral, a organização do Instituto inteiro é assim, né? Que é mais pela natureza do vestígio do que pelo crime em si. Então, quando tem uma pessoa passa por cima da outra de carro de propósito, foi um homicídio. Só que quem faz normalmente é o trânsito, porque a natureza dos vestígios envolve coisas que você vê em acidente de trânsito, né? Tipo, marca de frenagem. Os amassamentos mesmo nos veículos e tal. Então, a gente divide assim. E lesão corporal? É da MV? Também a gente faz. Nesses casos, a gente vai buscar vestígios que tentam materializar que realmente aconteceu algum evento de lesão ali. Mas isso no corpo da pessoa? Não. Esse é um ótimo ponto que você fez. Eu sou inteligente. Explica pra gente. Vitor, conta aí pra gente, então. Qual que é a atribuição do perito em relação à morte violenta? O nosso objetivo é fazer a perícia do local em que as coisas aconteceram. E o local, obviamente, envolve tudo que está ali dentro, né? O cadáver é uma delas. É um dos vestígios que a gente examina. Só que no local a gente examina o cadáver de uma forma superficial, entre aspas, não porque é mal feito, mas porque é realmente só pela parte de fora. A gente faz o exame que a gente chama de perinecroscópico, que é o exame da parte externa do cadáver e tudo que envolve ele na parte externa. Então, tipo a as vestes. disposição dele. A posição, as vestes e todas as feridas também, né? Ferimentos e sinais cadavéricos que a gente possa ver sem ter que abrir o cadáver, a gente faz também. Isso vai ser repetido no IML, porque lá no IML a atribuição deles é examinar a pessoa, né? O corpo em si. IML, que é Instituto Médico Legal. Isso. E aí, eles, num caso desse de lesão corporal, por exemplo, eles vão muito provavelmente fazer o exame na pessoa que foi lesionada, né? Se ela não tiver morrido, ela vai... Mesmo que morra depois, mas assim, ela vai pro hospital e depois ela é encaminhada pra lá. Viva ou morta. E a gente faz a perícia no local em que isso aconteceu. Então, normalmente, a gente vai encontrar sinais de que a pessoa sofreu um ferimento, né? Ou vai ter sangue, ou algum tipo de instrumento que poderia ter sido utilizado para provocar a lesão. E é por aí. É importante dizer que essa parte mesmo de exame do corpo, legalmente ela é uma competência do médico, né? Por isso que a gente não faz esse negócio de entrar em... por exemplo, qualquer coisa que tenha que entrar em cavidades, por exemplo, ou abrir o corpo, enfim. Até mesmo, por exemplo, coletar alguma coisa de dentro do nariz, por exemplo, tecnicamente é uma coisa que a gente não faz. Mas que o cadáver, quando ele está no local, provavelmente ele vai ser o vestígio principal pra gente, né? Então é importante sim que a gente analise ele, porque ele vai orientar o nosso exame. Tipo, se a gente vê um cadáver, a gente vê que tem uma lesão, por exemplo, que tem característica de ter sido feita por faca, a gente vai orientar o exame para buscar uma faca no local. Então, assim, ele é um vestígio muito importante e a gente precisa também avaliar ele. Uma dúvida que eu sempre tenho, porque para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, eu não sou da morte violenta, e uma dúvida que eu sempre tenho quando eu escuto vocês conversando é sobre, local sem cadáver. Dá um exemplo do que é um local sem cadáver? Normalmente o local sem cadáver, ele está associado à tentativa. Às vezes até pode ser um homicídio, mas que a pessoa ela foi socorrida. Entendi. Então ela foi para o hospital, e aí às vezes ela pode até... O homicídio pode ter ocorrido, né? No hospital ela vem a óbito. E aí fica o local pra gente. E é justamente por isso. Existe o local sem cadáver porque o que importa pra gente é o local. Então a gente vai fazer análise também. O cadáver foi removido, mas vai ter outros elementos lá. Vai ter sangue, vai ter uma bagunça, vai ter projétil. Então, normalmente o local sem cadáver é associado com tentativa. Entendi. E aqui no DF a gente faz todas as tentativas também, né? Não é em todo estado que funciona assim. Em alguns estados, principalmente em cidades do interior do estado, eles só fazem o exame quando tem cadáver. No nosso caso, não. A gente faz tentativa de tudo, inclusive tentativa de suicídio. A gente faz perícia em caso de suicídio para mostrar que não foi um homicídio ou que tem alguma coisa ali. Em casos de tentativa de suicídio, a gente vai também. E aí tem, tipo, às vezes é difícil você conseguir materializar isso, né? Principalmente, sei lá, um caso em que a pessoa pulou de uma janela. Você vai fazer lá, mas é mais raro você conseguir encontrar vestígios que mostrem que aquilo ali de fato aconteceu. E depende da natureza do crime também, né? Porque vão ter locais, tipo, que nem você falou, lesão corporal, estupro. São locais que, pela natureza deles, normalmente não tem um cadáver porque não
chegou a acontecer uma morte, né? Pode ser um estupro seguido de morte? Pode, mas se não for o caso, é só um local sem cadáver mesmo. E dentre os locais que vocês fazem, na opinião de vocês, qual que é mais difícil de processar? Processar? Cara, o negócio é que os locais de MV, eles são sempre muito dinâmicos, assim. Então, por exemplo, pode ter um local de disparo de arma de fogo que é tranquilo de processar, porque foi, tipo, um projétil que bateu no muro, entendeu? Alguma coisa assim. Pode ter um que são 2 pessoas mortas, 50 projéteis espalhados, e aí... A dinâmica é muito mais complexa, né? É. Esse caso do disparo, você falou disparo de forma genérica, né? Assim, só porque tem o crime, né, de disparo, e aí não é a gente que faz aqui. Que se for só o disparo, aí quem faz é a seção de crimes contra o patrimônio. Mas se esse disparo, né, o projétil atingir alguém, aí já vira pelo menos uma lesão corporal, aí já é com a gente. Já é com vocês. Então... Mas, de forma genérica, assim, eu diria que às vezes local com mancha de sangue pode ser difícil de processar, pra você entender, né, o que tá acontecendo. E acho que é isso, assim, locais que você tem poucos elementos também são muito complicados, né? Que nem o Vitor falou, um local de projeção, às vezes é muito difícil de você conseguir dizer alguma coisa nesses locais, porque não deixa muita marca. Em termos de local, tipo, varia muito também, porque às vezes, sei lá, o local que eu mais gastei tempo processando era um local sem cadáver. E assim, só que era um local gigantesco, era uma casa enorme, com sangue pra todo lado, tinha 5 carros na garagem, todos os carros tinham sido baleados. Jesus. Aí as pessoas trocaram tiro dentro da casa, do lado de fora, aí tinha projétil pra todo lado também. Do lado de fora da casa tinha uma trilha de sangue gigante, porque o cara tava tentando roubar a casa, né, e teve a troca de tiros lá dentro. O cara foi ferido e ele saiu correndo, ele roubou um carro na rua e fugiu com esse carro. Era um carro de uma pessoa que tava passando? Uma pessoa que tava chegando, sim. Então, Jesus, que tinha azar. tudo na casa, tudo na rua e ainda teve esse último carro que o cara conseguiu roubar. E a gente examinou também o carro. Eu acho que porque eu acho que eu me enrolei um pouco na minha resposta, mas eu acho que é isso. Tem locais que eles são trabalhosos, né, de processar. Então tem esse aspecto, não sei o que você quis dizer com difícil, né? Então, nem assim, eu. Eu não conheço a realidade de vocês. tem locais que são difíceis. Tipo aqueles que você se lasca, né? Tipo isso. Tem locais que são difíceis nesse sentido, tipo assim, local de, tipo, uma pessoa afogada no meio do córrego, e aí você se vira pra tirar ela de lá, às vezes você vai ter que, tipo, entrar ou chamar o bombeiro. Tipo, é um local difícil de processar. Entendi. E tem locais que são difíceis no sentido de você traçar alguma conclusão do que aconteceu ali. E quanto mais voltado tempo? pra análise, né? Mais voltado pra análise do que aconteceu ali. E quanto tempo, geralmente, vocês gastam em um local? Qual foi, aliás, não dá pra generalizar, mas qual foi o máximo de tempo que você já ficou em um local fazendo perícia? Que vocês já ficaram? Acho que é uma média que a gente pode falar assim pra um local com um cadáver. Um cadáver sem muita coisa, tipo, uma coisa assim, sei lá, 3 tiros. Umas 2 horas, né? Isso também vai muito do perito, né? Entendi. Tem peritos que são mais minuciosos, assim, e demoram um pouco mais pra fazer, e tem peritos que são mais práticos. Mais mais agilizados. ou então já manjam mais, já vai papo e termina. Mas acho que sim, acho que média, 2 tipo, horas é umas 2 horas pra um local uma com boa cadáver. média. Deixa eu ver, o local que eu demorei mais tempo, acho que foi esse mesmo que eu falei, né? Eu acho que foram 8... eu acho que foram quase 9 horas de processamento do local. Né? Caraca, eu nunca Então, cheguei tipo, Vocês levam um lanchinho? Ou não tem clima pra lanchar? Cara, nesse dia não tinha clima não, assim, quer dizer, depois que a gente examinou a casa e a rua, a gente fez uma pausa pra comer e depois fazer o exame do último veículo. Inclusive isso é um ponto também, né, que eu acho que a gente não falou ainda, mas a gente examina tudo que tem relação com esses crimes. Então, veículo, por exemplo, aconteceu um homicídio dentro de um veículo. Mesmo que não tenha o cadáver lá, a gente vai examinar o veículo também. Sei lá, eu já fiz exame de... Pensar numa coisa bem aleatória, um objeto assim que tipo... Um patinete. Não, Do sei lá, box do uma banheiro. bicicleta já rolou. O box do banheiro, legal. Assim, o box do banheiro. Box do banheiro. Que o box quebrou e a moça que tava limpando o box, né? Morreu porque o vidro, né?
né, rasgou o braço dela e ficou uma lesão Nossa. muito, muito profunda e ela morreu. Aí o Vitor Morreu no teve... hospital. Aham. Então o local do Vitor foi um local de sangue com vidros de box quebrado. Gente, entendeu? que coisa. Você acredita que você falou nisso? Eu lembrei de uma história. Não tem nada a ver com isso, não, mas. Vou contar a minha história. Na verdade, no Twitter eu tava seguindo uma mulher que era, sei lá, gerente de hotéis. E ela contando que cada vez que assume a gerência de um novo hotel, a primeira atitude dela é de colocar, tipo, película em todos os boxes de banheiro. Todos os boxes? Os boxes. Em inglês, brincadeira. Porque ela falou exatamente isso. Ainda mais, eu acho que em locais que tem amplitude térmica muito alta, é isso que vai estressando, né, o vidro, de forma que em algum momento, às vezes, ele estoura, né? Quebra do nada. Quebra do nada e machuca alguém, nesse caso. Eu nunca tinha escutado nenhum caso de virar óbito, mas eu fiquei curiosa com essa história. E agora eu vi isso. O Vitor fez um trabalho super legal, porque assim, o vidro de box, ele é um vidro temperado, né? Uhum. Então é aquele que quando quebra, ele meio que esfarela. Ele vira uns quadradinhos de vidro, ele não tem, tipo, normalmente Não tem superfícies lâminas, lisas né? de corte, né? Exatamente. E ele tem uma especificação, né? Porque ele tem que se quebrar em tamanhos inferiores a um certo certo tamanho, né? Justamente para não causar acidentes. Aí o Vitor Super fez uma análise para ver se o padrão do quebramento tinha sido... O vidro tinha, né, comportava esses padrões técnicos. Eu achei super legal. Legal mesmo. E para mostrar que às vezes tem, né... vai um pouco mais técnico, tem que olhar normas vigentes e tal. De fabricação, Mas de eu nem vidro. sei porque que eu tô explicando o local do Vitor, se ele tá aqui, ele podia estar explicando pra gente. Não é Roubando seu o lugar de fala Não é seu dele. lugar de fala. Porque tem norma específica pra box de banheiro. É tipo assim, cara, tem coisas muito específicas que a gente tem que olhar às vezes, né? Mas isso eu acho que é um ponto legal, né? Assim, do trabalho da perícia criminal em geral e um pouco até voltado pra MV. Porque é uma área tão geral e você vai encontrar uns negócios tão nada a ver, às vezes, que, tipo, o estudo é constante, assim, sabe? Você vai ter que procurar, e aí, como é que funciona isso? Tipo, tem que parar pra ver como é que você tem que construir um box de banheiro, tipo, quais são os testes necessários pro negócio ser aprovado, pra saber se, tipo... Porque ali pode ter tido um crime ou não, né? Porque, assim, essa mulher trabalhava num lugar. E aí pode envolver até várias questões trabalhistas e tal, então, tipo... Gente. Mas aí, voltando naquela sua pergunta original, eu nunca fiquei tanto tempo no local. Acho que talvez o meu recorde foi, sei lá, umas 4 horas. Eu não vou nem lembrar o que foi. Agora eu sei o meu tempo mínimo. Eu já fiz um local em 17 minutos. Não sei se eu te dou parabéns por isso. Ou se eu foi- chamar a corregedoria. Porque foi um disparo Eu tenho que de... treinar um novo risada, porque eu sempre estouro o áudio. Foi um disparo de arma de fogo no portão. Então, Ah, é entendi. literalmente chegar, tirar foto, ver o disparo, mensurar e tal. E é isso. E você achou o projétil ou não? Não chama. Transfixou o portão? Transfixou o portão. Uhum. E aí foi isso. Mandou alguma análise pro laboratório? Não. Não. Não, porque às vezes tem gente que coleta, né? Pra ver se tem chumbo? Pra ver se tem algum chumbo ou outro. Aprendi com você, ou outro metal que compõe projeto a, pode a ser o que ele camisa. É. Já que o projeto pode ser o que ele quiser. Mas eu falei isso mais pra ilustrar como que são muito variados, né? Tipo, você pode passar pouquíssimo tempo, e às vezes o deslocamento é menos tempo do que a perícia em si. E você pode ficar ali o resto do seu dia, né? Ou... Também varia, tipo, nesse caso que ele falou, o projeto transfixou o portão. Então você sabe que não adianta muito você ficar procurando um projétil ali, porque, cara, transfixou o portão, pode ter ido parar 2 quilômetros dali. Ou, então... falando nisso, eu posso contar outra história? Pode. Você acredita quando eu era pequena, quando o pessoal falava bala perdida, eu achava que era um projeto que ficava vagando pelo mundo eternamente, e eu ficava muito tipo no preocupada. espaço, assim. Qualquer momento pode chegar na minha casa. Exatamente, e eu ficava muito preocupada, pensando, gente, se todo disparo que não atingiu ninguém estiver voando por aí, pra chegar em mim ou em alguém é muito perigoso. Não, eu tô preocupado porque que você, na sua infância, ouvia sobre bala tinha esse perdida nível de preocupação. e tinha essa preocupação. Essa é a minha preocupação agora. Linha Direta. Globo, me patrocina, que eu tô fazendo propaganda do Linha Direta. É Linha Direta, né? Aquele programa que tinha? E o Você Decide também tinha umas coisas meio pesadas. Nossa, Você Decide. Mentira, Eu não sou menti. jovem. Mas eu completamente imagino a cabeça de uma criança pensando nisso. Eu Tipo, ficava bala perdida. horrorizada, tipo, de uma bala perdida. Eu achava que ela tava perdida, igual uma pessoa que tá perdida no mapa. Mas voltamos ao assunto.
voltando ao... Bem, então vamos lá, continuando com o assunto de morte violenta. Aí, nesse caso falando sobre demorar a perícia, tipo, só pra dar um exemplo de uma outra coisa que às vezes quando você fala pode parecer que é infinitamente mais complicado, mas não que não seja, mas uma vez eu já fiz um triplo homicídio por tiro de arma de fogo, né? E, cara, 3 cadáveres, mais de 30 tiros, só que foi muito concentrado em um lugarzinho, assim, tipo, o espaço era limitado, né? Uhum. E tava tudo num lugar só. Apesar de ter demorado muito, acho que a gente passou, tipo, umas 5 horas e meia, por aí, fazendo o local todo. O outro local lá que não tinha cadáver nenhum, eu demorei infinitamente mais. Infinitamente não, né? 3 ou 4 horas a mais. Mas só pra ver, assim, tipo, varia demais. E por exemplo, uma coisa também que ele falou agora, disparo de arma de fogo, quando você vê um cadáver que levou disparo de arma de fogo, normalmente você já consegue determinar o que aconteceu ali de certa forma, entendeu? Às vezes, porque assim, disparo de arma de fogo, o que pode ter sido? Um disparo de arma de fogo. Se foram muitos disparos, assim, provavelmente é um homicídio, entendeu? Você já limita muito o escopo do seu exame. Eu posso ter uma dúvida. Na hora da perícia, vocês buscam alguma coisa, tem que calibrar o olhar pra procurar algo que seja uma qualificadora, tipo, de um homicídio, eu não sei. Sim. Como é isso? É porque... Aliás, primeiro explica para um ouvinte o que é uma qualificadora do homicídio, né? Tá, o homicídio, na verdade, é um tipo penal, né? Que é matar alguém. Que é o artigo 121 do Código Penal. Isso, exatamente. E esse artigo, ele tem algumas qualificadoras, que são basicamente... Eles alteram a pena base do homicídio se alguns pré-requisitos forem cumpridos, né? Entendi. Então, por exemplo, se o homicídio ele foi resultado de uma tortura, por exemplo, ou de meios insidiosos, ou de veneno, ou de fogo, tudo isso são qualificadoras, porque você entende que é um crime pior. Pior. A gente falou no episódio com a Bia sobre feminicídio, que o feminicídio é uma qualificadora do homicídio também. Então, basicamente, são circunstâncias que aumentam a pena base do crime. É um homicídio qualificado, é um homicídio, entre aspas, especial, né? E sim, quando a gente faz uma perícia de local, tem normalmente de local de MV, tem 2 coisas básicas que a gente tenta falar, né? A primeira das coisas é, quando tem um cadáver, quando a gente avalia um cadáver, tentar determinar a maneira da morte. E aí eu vou criar uma pausa aqui, que o Vitor vai explicar pra gente depois essa questão da maneira da morte, porque é bem interessante. E a segunda coisa é também tentar determinar, ou da melhor maneira possível, a dinâmica do que aconteceu naquele evento, né? E nessa dinâmica envolve todas as situações que poderiam se enquadrar como qualificadoras. E isso pode ser utilizado judicialmente, né? Justamente para determinar que aquele homicídio foi com qualificadora. Isso é uma informação muito importante para o judiciário, né? Porque, por exemplo, eu tô olhando aqui, eu não sei de cabeça não, tá? Eu tô olhando o Código Penal, mas que a pena para homicídio simples é a pena mínima de 6 a 20 anos. Quando o homicídio é qualificado, a mínima passa para 12 anos. Já vai de 12 para... Aí a pena pode ser de 12 a 30 anos, né? Não, e essa parte procurar elementos que talvez possam indicar que foi um homicídio qualificado é muito relevante, né? E não só isso também, porque quando a gente tenta estabelecer uma dinâmica, a gente pode também começar, às vezes, a perceber padrões. Então, por exemplo, você começa a perceber... homicídios que acontecem com um modus operandi, uma maneira de, tipo, sei lá, em todos os lugares foi usado veneno, foi usado fogo, e eles são geograficamente perto, entendeu? Então você também pode utilizar esse tipo de informação de uma maneira inteligente para direcionar a investigação, né? Para ligar, às vezes, um crime ao outro, entendeu? Entendi. Então também tem isso, assim, quanto mais informações a gente conseguir detalhar no nosso laudo, é melhor. Porque isso pode ser utilizado para investigação, isso pode ser utilizado no judiciário, tem vários usos, né? Acho que a gente falou até no primeiro episódio aqui, eu lembro que a gente passou por alto por essa discussão,
Mas às vezes a gente encontra até um outro crime que a gente não estava esperando também no local, né? Então a gente falou sobre o caso do suicídio, que suicídio não é crime. Mas durante a perícia ali, você tá procurando, na realidade, coisas que te mostrem que aquilo foi um suicídio. E aí você encontra, sei lá, a carta de despedida da pessoa ou as conversas que ela teve no WhatsApp. Se na conversa aparece alguém auxiliando ela a cometer o suicídio ou incentivando que ela cometesse, isso por si só já é um crime. Um crime. Né? Então a gente encontra, às vezes, outro crime. Entendi. E aí as coisas podem surgir do nada, né? Assim, você foi pra fazer um local que você foi chamado pra examinar um suicídio e na realidade você encontra outras coisas. Ou o contrário, né? Já fiz local de mancha de sangue que depois eu descobri que era uma cachorra no cio. Local de cachorra. Combina com você, combina com Não vou falar nada porque eu concordo. É porque você tá porque de eu não host posso hoje. discordar. Porque hoje você é o homem sério dessa mesa. Exatamente. Então, Vitor, pegando aquele gancho da maneira da morte, explica pra gente qual que é essa questão da maneira da morte. Maneira da morte. A gente tem... Isso é um termo técnico? Só uma dúvida. É um termo técnico. Você tem causa, mecanismo e maneira da morte. A causa da morte é um CID, né? CID é aquele código de doenças, Código Internacional de Doenças. É o mecanismo fisiológico que desencadeou o óbito. Então, não necessariamente, não fisiológico, na verdade, né? Que levou esse mecanismo fisiológico. Porque, por exemplo, a pessoa levou uma facada, digamos assim. A causa da morte, se você for olhar a fundo, pode ser perda de sangue, né? Mas aí a causa da morte vai vir como perda de sangue ocasionada por um trauma torácico por instrumento em ação cortante, digamos assim, entendeu? Entendi. Então a causa da morte, ela pega aquele evento que desencadeou esse processo todo de óbito. E quem fala isso normalmente é o IML, né? A atribuição do IML. A atribuição do médico legista, no caso de óbito, é determinar a causa da morte. Até para o atestado de óbito ser emitido, né? Entendi. Aí a outra coisa é o quê? A causa ela tem que estar definida no CID, né? Que é esse código de... E aí, não necessariamente é uma coisa muito médica. Às vezes tem lá no CID coisas do tipo tiro. Panela, brincadeira. Não tão específico assim, matar uma pessoa com a panela. Mas... Inovando o CID. Isabela inovando o CID. A CRM me contrata. Mas tem isso, enfim. Entendi. O mecanismo é o desencadeamento de processos fisiológicos que levaram àquela morte. E no final a gente tem a maneira, né? Que a maneira é um termo técnico, como você tinha perguntado, específico de mortes violentas. A gente pode ter morte violenta ou morte natural, e aí a morte natural também vai ter as causas dela, e o mecanismo também. Mas a morte violenta, que é aquela causada por qualquer coisa externa ao organismo, ela pode ser de, normalmente, 4 maneiras. Ou homicídio, suicídio, acidente, ou indeterminado. E aí, parte do nosso trabalho, como o Menegócio tinha falado, é definir qual foi a maneira, né, daquela morte específica ali. Indeterminado é quando você não consegue dizer, né? Não tem elementos suficientes. Sim, e pode ser entre duas delas, tipo, não sei se isso aqui foi um homicídio ou um suicídio. Mas pode ser que um acidente não foi, né? Assim, você pode excluir uma delas, não foi um acidente isso aqui, mas pode ter sido um homicídio ou um suicídio. Então, indeterminado entre essas duas. Ou tem casos em que você não consegue dizer nada, tipo assim, você não consegue nem excluir o acidente. Vou fazer um adendo aqui, que acho que é importante nesse momento, é que muitas vezes as pessoas olham um laudo pericial e elas ficam frustradas que apresentam um resultado indeterminado. Eu ficaria. Brincadeira. E até o próprio profissional, às vezes. É muito frustrante também quando você processa aquele local e no final você tem que basicamente falar, não sei o que aconteceu aqui. Mas se não tem elementos, né? Isso, o importante de dizer aqui é exatamente isso. A perícia, ela se pauta em elementos materiais. Você vai dizer até onde esses elementos vão te permitir falar aquilo. E se eles não permitirem... Até a irresponsabilidade do perito começar a colocar coisas além do que os vestígios estão falando para ele. Se quiser fazer isso, vira um romancista.
Um jeito bom de colocar. Se Gostei. quiser escrever, fazer um lado, escreve um livro, né? Exato. Até, enfim. Stephen King, um beijo, brincadeira. Beijo, Stephen King. Falando sobre um tipo de local, que aquela hora você tinha perguntado também, de um local difícil, né? Um local que eu acho, e assim, a literatura acha também, que é particularmente difícil, é um local de queda. Queda de alturas, né? Significativas, assim. Porque pode ter sido um suicídio, pode ter sido um homicídio, pode ter sido um acidente, e assim, diferenciar essas três coisas é muito difícil. Então... que tipo de vestígio vai te dizer que a pessoa caiu dali sem querer ou que a pessoa se jogou dali, entendeu? Nem sempre eles vão existir. E assim, dizer de forma Isso. responsável. E quando eles existem, técnica. às vezes eles são subjetivos, entendeu? Entendi. Eles podem talvez sugerir alguma coisa, mas você não vai conseguir bater o martelo. Eu tenho uma dúvida. Vamos supor, num local desse de projeção que fica na dúvida. Se a pessoa teve um embate corporal antes de cair ou ser jogado, eu não sei, as lesões que são resultantes do impacto se sobrepõem assim, tipo, obliteram algumas lesões de um embate corporal, por exemplo? Ou dá pra diferenciar? Na maioria das vezes não, daria pra diferenciar. Porque assim, se você tem uma luta corporal antes, você vai ter lesões de defesa, muito provavelmente, na pessoa, né? E aí são coisas pequenas e muito específicas. Tipo, você vai ter marcas de unha, por exemplo. Que é muito diferente de qualquer outro tipo de lesão. Ou lesões mais superficiais também, né? Assim, tipo, equimoses, às vezes arranhões. Em áreas difusas, assim. Porque a ordem de energia que está envolvida numa queda é muito alta. Então, as feridas que você vai encontrar são coisas grandes, assim. E... Daria pra diferenciar dessas que são mais sutis, que seriam de um embate corporal. Isso, daria. E em projeção, assim, é muito comum você nem ter lesão externa, às vezes. É muito comum ter ruptura de víscera, né? E ruptura de vísceras... E sangramento interno. Isso entendeu? só é visível pelo IML ou externamente Às dá pra ver? vezes você consegue ver externamente porque o cadáver fica com um aspecto meio de flácido, distendido, né? assim. Às vezes também... Às vezes não. Muito frequentemente também tem fraturas, né? Às vezes fraturas externas. Entendi. Tipo, quebra um braço, uma perna e um pedaço do osso sai. Então, por exemplo, nesse aspecto, às vezes, por exemplo, você não consegue dizer se essa fratura foi de uma briga ou se a pessoa foi da queda. Mas tem alguns sinais que são muito característicos. Tipo, por exemplo, esse de rotura de víscera. É difícil em embate corporal gerar esse tipo de lesão, entendeu? Então, dá pra você diferenciar de certa forma. Às vezes acontece algum tipo... tô falando isso especificamente de alguns casos meus de projeção. Que acontece de o cadáver cair em algum lugar que embaixo dele tinha alguma coisa, sei lá, uma peça. Uma vez eu fiz um local em que a mulher caiu de um prédio e ela caiu dentro de uma oficina. Eu tava lá. Tava, ele viu. Boas lembranças. Não tem nem o que comentar. E embaixo dela tinha um pedaço de metal, que era uma oficina, né? Então tinha lá várias peças. E ela caiu em cima de uma das peças lá específicas. E aí ficou uma marca na coxa dela, que era uma marca muito específica, que mostrava, cara, isso não foi produzido de uma queda normal. Assim, imagina a pessoa caindo né, sei lá, no asfalto. Aquilo ali não seria produzido. Quando o cadáver chegou no IML, que o médico legista viu aquilo, pra ele é muito estranho. Tipo, entendi. sabe? A pessoa caiu e ela tá com aquela marca ali, que é uma marca de uma coisa que foi feita muito provavelmente de forma proposital. E aí na cabeça, pra ele, assim, e é normal, né? Olhando aquilo ali, ele vai achar que houve algum evento não relacionado à queda que gerou aquilo. É aí que vem a parte da importância de a gente estar em contato, né? Os peritos criminais no local com os médicos legistas. E de o cadáver ser avaliado ainda no local, né? Sob a luz dos elementos que estão no local. É verdade, porque se esse cadáver é removido sem ninguém fazer perícia no local, poderia ir para um rumo completamente equivocado, né? Esse seria um caso, né? Claro. E aí, conversando com ele, eu expliquei, não, essa lesão aí, ela foi produzida porque ela caiu num lugar que tinha essa peça aí embaixo dela, que tipo, era uma peça de um formato meio específico mesmo, assim. Então, aquilo ali ser produzido era normal, por causa do local, estava relacionado à queda, mas para quem examinou a coisa pontual ali, o cadáver não estaria, né? Sim, mas aí a gente perdeu um pouco o foco aqui. Você estava explicando sobre as maneiras da morte. Os tipos de maneira de morte. Marcos, você tá fazendo falta. Um abraço, Marcos. E aí... Tô brincando, meu negócio, você é ótimo.
essa questão da maneira da morte, ela é tratada de forma diferente e em lugares diferentes, assim. Então, cada país tem a sua forma de organizar isso. E a gente segue uma literatura nacional ou... Na realidade, assim, a gente, no Brasil, não rola uma padronização, assim. Então, cada estado faz de um jeito. E, assim, além de não rolar uma padronização do tipo quais são as maneiras da morte, porque até isso é variável. Em alguns países, por exemplo, eles nem falam isso. Nem falam que é homicídio ou suicídio. A perícia se limita a falar que aconteceu do jeito X. Ela não vai falar que, tipo, isso aqui foi um homicídio, isso daqui foi um suicídio. Mas aqui a gente fala, né? E aí a gente usa esses 4 tipos que eu falei: homicídio, suicídio, acidente indeterminado, e cada uma delas com um significado. Homicídio pra gente é uma pessoa matar a outra, independente de intenção, independente de qualquer outro tipo de coisa. Então, por exemplo, uma legítima defesa. Se você vem me dar um tiro e eu te dou um tiro antes, ok, isso foi uma legítima defesa, mas não deixa de ser um homicídio pra perícia. Entendi. Porque pra perícia o que importa é o fato ali, o que aconteceu. Agora, coisas do tipo intenção, que na maioria das vezes você não consegue materializar, em alguns casos específicos você consegue, mas... É muito difícil materializar a intenção, né? É muito difícil. Por isso que o local de suicídio é difícil também. E todas essas excludentes, né, de ilicitude e tal, a coisa não vai ser um crime. Tipo, beleza, fazer legítima defesa não é crime. Mas pra perícia, continua sendo um homicídio, porque a nossa definição de homicídio é alguém produziu a morte da outra pessoa, seja de forma direta ou indireta. Alguém morreu, pode ser morte natural aí. Vocês vão em local de morte natural? Uma dúvida. Vamos também. Justamente porque a gente tem que ver se tem alguma coisa que aponte para uma morte não natural. Que apesar de, por exemplo, a pessoa pode ter sido envenenada, entendeu? Aí parece que foi uma morte natural, mas na verdade foi um homicídio, ou foi um suicídio. Então é mais nesse aspecto de determinar que não foi uma outra opção. Entendeu? Tanto é que chama de morte aparentemente natural, né? Não chama de morte natural. Aí quando tem o pedido da perícia é feito assim. Porque beleza, pode ter sido uma morte natural, mas vai que. Então, e aí o perito ele é treinado pra reconhecer sinais que as pessoas normalmente não reconheceriam, né? E a gente vai... Em alguns casos a gente consegue ver coisas específicas que levariam pra violência, assim. E aí depois, o acidente, que é pra gente uma situação em que não tinha controle, as pessoas não poderiam ter controle sobre aquela situação. Acidente? O acidente que as pessoas não teriam controle daquela situação ali, é um exemplo aqui, sei lá, choque elétrico. A pessoa levou um choque em alguma situação que aquilo ali não foi proposital. Tipo, eu não desencapei o fio pra você pegar aí e tomar um choque, né? Mas sei lá, você tava fazendo um trabalho numa rede elétrica. Numa rede elétrica, algo do tipo, e levou choque. Entendi. Ok, isso é um acidente pra nós aqui, pra perícia. E aí, em relação ao acidente, a gente tem situações em que pode ter um crime envolvido ali, mas que pra perícia vai ser um acidente. Pode ter um crime envolvido no sentido de ter alguma coisa trabalhista, por exemplo. Se você era o pedreiro, estava trabalhando lá numa obra e cai, enquanto você estava, sei lá, colocando rejunte na parede, isso vai ter alguma implicação trabalhista, né? Sei lá, o empregador não forneceu... Equipamento de proteção individual, alguma coisa assim. A obra estava sendo feita fora da especificação e etc. Só que pra gente tipo... Cara, não foi um homicídio, não foi alguém que foi lá e matou ele, e também ele não fez aquilo de propósito, não foi um suicídio. Foi um acidente. E acidente não significa que alguém não seja culpado de alguma coisa. E aí o suicídio, que é o caso em que a pessoa produz a própria morte, né? Com essa intenção. Porque se eu chego num local desse aí, por exemplo, de choque, e eu, por algum motivo, a pessoa não tinha aquela intenção ali, isso não tem como ser um suicídio. Porque ela não queria, né, que aquilo acontecesse. Aí vai pro acidente. Iria pro acidente. Só que se tem alguma coisa que me leva a acreditar que aquela pessoa fez aquilo de propósito, sei lá, ela deixou uma carta falando que tava se despedindo e etc e tal, e aquela situação ali mostrava que ela poderia conseguir aquilo por conta própria, aí já vai para outro caminho, né? Então, em relação ao suicídio, a intenção é muito importante. Eu tinha falado que a gente não consegue determinar a intenção na maioria dos casos, mas no suicídio especificamente
tem várias coisas que mostram intenção. É comum vocês acharem vídeo nos locais que vocês vão, de MV? Tipo, vídeos que ajudam a estabelecer a dinâmica? Comum, Ou não sei, faz muito tempo que eu não acho vídeo, assim. Acontece com uma certa frequência, acontece. Agora, faz um tempinho que eu não encontra vídeo. É porque acho que grande parte das perícias que a gente faz é em local fechado, né? Assim, Geralmente quem tem circuitos de TV põe por segurança pra fora de casa, né? Meio que pra fora. Então, e às vezes também o circuito tipo, pega, sei lá, a pessoa correndo, mas não pega a ação, entendeu? Entendi. Acontece bastante também. Ou não funcionava, né? Ou bem ou comum. não tava ligado também. Tipo, Aí você olha, pô, massa, tem câmera, tira a foto ali da câmera, vamos lá conversar. Aí a pessoa, não, tá desligado. nunca funcionou. Só pra assustar o bandido. E tem o caso das câmeras de rua também, dessas de trânsito e tal, que às vezes elas giram, né? Elas são 360 e meio que... Fica de costas. Já rolou comigo algumas vezes. Tipo, cara, beleza, tem a câmera ali, nossa, vai pegar tudo. Aí você vai lá ver a filmagem depois, a câmera tá virada pro outro lado. Não. Eu não sabia que elas viravam, não. Algumas delas. Tem várias, né? Mas tem esse tipo específico que roda, que é... Tem umas que rodam automaticamente, inclusive, e outras que são operadas, né? Ah, entendi. E aí acontece dela não pegar. E aí, só pra fechar o negócio da maneira da morte, no caso do suicídio é isso, a intenção pra gente importa muito. E essa discussão inteira sobre maneira da morte é uma coisa que acho que a gente poderia até tratar em outro episódio à parte, porque assim, tem muita coisa pra ser falada sobre e quais são as definições que a gente usa e tal, né? Se você tem interesse em ouvir mais sobre Maneira da Morte, manda um DM pra Vitor Costa, não é brincadeira. Mas é sério, mande uma mensagem pra gente. A gente pra pode ajudar fazer. A gente a decidir, né, as próximas A gente pode fazer esse episódio. Dar sugestões. E falando em mande coisas pra gente, acho que temos algumas perguntas que mandaram pra gente. Temos algumas perguntas, sim. Vamos lá, manda ver. Uma pergunta do nosso ouvinte, André Ventura. Ele tá perguntando se morte por alto índice de alcoolemia é morte violenta? Se sim, é acidente? Tá, vamos lá. Primeira coisa, a definição de morte violenta é qual? É toda morte que foi causada por alguma coisa externa ao corpo. Então, a ingestão de álcool, o álcool é um elemento externo, então... não é um processo fisiológico natural do corpo, né? Então, sim, é uma morte violenta. É só pra deixar... Alcoolemia, né? Que ele falou, que usou a palavra alcoolemia, né? A alcoolemia é o nível de álcool que tem no sangue. Simplificando a pergunta dele, se bebeu demais e morreu, é morte violenta? Primeira parte da pergunta, sim, é morte violenta. E aí, se sim, eu já sabia, né, a resposta. É acidente? Aí... Acidente, quando ele pergunta se é acidente, é tipo, qual é a maneira da morte? Ele quer saber? Isso. Ou seja, se a pessoa não esperava que ela fosse morrer de beber o álcool, ou se talvez ela quis se matar bebendo muito álcool. Aí você tem que avaliar a situação. Tipo assim, é comum ou existem relatos de pessoas que bebem pra morrer? Tipo assim, cara, eu quero me matar. Eu vou me escolher com... eu quero me matar geral. Vou escolher álcool pra beber até morrer, tipo, não é comum, né? Ou um homicida, vou chamar o cara ali no bar, vou dar pinga pra caralho pra ele até ele morrer. Vou pagar dose até ele beber tudo pra morrer mesmo. Aí você tem que avaliar a situação por situação. Nesse caso, não sendo intencional, tipo, você não tem nenhum indício de que aquela pessoa tinha intenção de produzir a morte. E é uma situação completamente atípica, assim... Eu, particularmente, nunca ouvi falar em alguém que tenha tomado álcool pra produzir a morte, né? Assim. Então, se fosse pra falar uma maneira, estaria mais perto de acidental, né? Isso. Tipo assim, é até comum a gente ver em cadáveres, depois que o exame toxicológico é feito no ML, um certo nível de alcoolemia no sangue. Por exemplo, às vezes no caso do suicídio, a pessoa bebe um pouco pra atenuar um pouco... Algum efeito de outra... tipo anestesiar, ó. Obrigado. Agora, soletrando, de trás pra frente. Aplicação numa frase, por favor. Olha a audácia dessa serpente. Pra anestesiar um pouco e tal. Acontece. Ou acontece da pessoa estar bebendo também enquanto aconteceu alguma coisa. Mas também o nível de álcool que é necessário para que se produza a morte, muitas vezes é um nível muito elevado, né?
Então, assim, é difícil pensar em tipo, ter essa intencionalidade, tipo, vou beber muito pra morrer, entendeu? Entendi. Só pra ter mais ou menos um nível, assim, de referência, o que a literatura mostra, na maioria das vezes, é que a partir de 4 gramas por litro de álcool no sangue, isso aí já tem potencial de produzir coma ou óbito. 4 gramas de álcool por litro de sangue? Por litro de sangue, Entendi. E aí é normal a gente encontrar, acho que quando tem alcoolemia, assim, de cadáver em outras situações, é tipo, até 2, assim. Acho que é o mais O comum. meu, pra mim, é quase sempre 0.5, 0.6. Tipo, se tiver bebido bastante, fica ali em 2. Entendi. Mas isso também varia muito, né? Porque depende do metabolismo da pessoa, depende do quanto tempo que ela bebeu, né? Então, assim, varia um pouco também, não é uma coisa tão certinha, né? É interessante a gente comentar que todos os cadáveres que chegam no IML são examinados, né? Tipo, o teor de álcool no sangue, não são? É todos tipo padrão. Eles passam não só isso, como para qualquer tipo de metabólito. Outros fármacos e metabólitos, uma série né? de metabólitos de fármacos distintos, assim. Eles sempre passam por essa análise. Tem uma tabela padrão, né? Tipo, vão conferir todas aquelas ali sempre. E em alguns casos específicos que tem uma suspeita mais específica, e faz um exame mais específico também. Por exemplo, suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, eles fazem um nível de hemoglobina que tem ligação com de carboxihemoglobina, né? Que é um exame que não é feito rotineiramente, mas se tem essa suspeita, você pode... Normalmente o perito do local fala, tem essa suspeita, pede aí. Ou então até pelos sinais do corpo mesmo, o próprio médico já pede. Entendi. Casos de suspeita de envenenamento por agrotóxico, por exemplo. Assim, aí tem exames específicos para aquelas substâncias específicas ali, que não são pesquisados, né, rotineiramente. Tem mais perguntas de ouvintes. Vocês estão preparados? Vamos ver. Terminou sua resposta? Sobre tá. E aí seria um acidente, né, nesse caso, assim. Sim. Então, André Ventura, respondido? Acho que sim. Comenta aqui pra gente. Sobre as tabelas de alcoolemia também, essas tabelas, elas mostram, tipo, dependendo do tipo, da quantidade de grama de álcool por litro, qual que é o efeito que a pessoa experimentaria, né? Ah, entendi. Tipo, 0,1, tô só feliz. 0,2, liguei pro ex. Exatamente. Tá bem Essa assim. 0,3, subi na mesa e dancei. Além de inovar no CID, ela vai inovar nas tabelas de alcoolemia. Ligar pro ex talvez seja, tipo, 3,5. É um pouquinho antes do óbito. Não se você for eu, brincadeira. Inclusive... não ligo nunca. Nossa, trevosa. Depois do Vitor que é o trevoso. Semana passada rolou uma notícia de um cara que tomou uma garrafa inteira de Jägermeister e morreu. Vocês viram? Não. Eu vi, acho que eu vi sim. Era uma aposta. E aí era o equivalente a R$100, né? Foi em algum lugar da África. Algum país da África, isso, né? Eu vi, sim. E aí o cara tomou a garrafa inteira, de gole, e morreu. Gente, ouvintes, não façam isso em casa. Aí, por exemplo, nesse caso, provavelmente não um suicídio, né? O cara não queria. Não. Ele só queria ganhar uma graninha, né? É isso. Não, e R$100 não paga nem a garrafa, provavelmente. Tá, muito triste. Próxima pergunta. Essa é bacana. Quem compõe a equipe que atende os locais de morte violenta? Então, a composição da equipe, como a gente falou, para várias coisas da morte violenta, varia, né, do local. Do local, digo assim, do estado do Brasil, né? Entendi. Ah, tá. Aqui no Distrito Federal, que eu saiba, é o único lugar que a gente sai com 2 peritos na morte violenta. Então, a equipe tem 2 peritos? Tem 2 peritos, um agente de polícia e um papiloscopista policial. Entendi. Então, são 4 pessoas na equipe. E eu acho que é o único lugar do Brasil que tem esse tipo de composição. Entendi. Eu acho que sim. E é porque são sempre 2 peritos. E é sempre o mesmo perito, igual o filme americano, tipo, que tem um par de policiais? Não, a escala é Vocês aleatória. Ah, tá. Uma coisa interessante é que essa composição também acontece por quê? Porque aqui no Distrito Federal, quem faz as fotos do local de crime é o próprio perito. Tem alguns lugares do Brasil que existe a figura do fotógrafo forense, que é a pessoa que faz essas fotografias. Entendi. Aqui não. Aqui a fotografia também é parte da nossa atribuição. Entendi. Em alguns lugares tem o desenhista também, né? Que o cara vai fazer croquis e tal. Quem faz isso aqui é a gente também. Entendi. Outra pergunta dos ouvintes. Quem atende morte violenta também atende ossada ou isso fica com a antropologia? Interessante. Esse aí é outro caso também que a gente falou. Assim, a ossada
ela é um cadáver, né? Uhum. Mas é um cadáver num estado já bem avançado de decomposição. Na verdade, praticamente o estágio final, né? Uhum. E pode ser E- qualquer coisa, né? O crime, na realidade. Sim. Mas sim, a gente atende, mas todo local de ossada a gente trabalha junto com o pessoal do ML da antropologia forense. A antropologia forense fica no IML? Fica no ML. Ah, gente, eu não sabia, não. É um médico legista que faz os trabalhos de antropologia. Entendi. É mais também no sentido de que nem sempre o perito que está no local sabe identificar o que é uma ossada humana. Às vezes é claro, né? Tipo um crânio humano, apesar de ter até alguns crânios que você pode confundir, é fácil de identificar. Mas tem outros ossos do corpo que são difíceis, às vezes tem ossada de cachorro, e você confunde mesmo, é difícil saber às vezes. Ainda mais que o esqueleto ele não vai estar montadinho bonitinho, né? É uma pilha de ossos distribuídos. E com a plaquinha, eu sou um esqueleto humano. Então, normalmente o que acontece é, a perícia desloca, Uhum. né? Faz o local, porque é Entendi. isso. A gente faz o local do crime, né? Então a ossada ela só é mais um dos vestígios que está no local. Muito provavelmente você vai ter uma cova também, né? E aí você vai ter que fazer todas as medições em relação à cova. Entendi. Então tudo isso a gente faz. Mostrar como você chegava naquele local, né? Entendi. Isso. Como que era o acesso. E o pessoal da antropologia forense, eles são acionados também, eles também vão ao local e eles fazem mais essa parte também da identificação de ossos no local para levar para o ML, que aí vai ser onde o esqueleto vai ser montado e etc. Mas é um trabalho em equipe. Inclusive, às vezes eles vão de novo, né? Eles fazem outra expedição para poder procurar Complementar. fragmentos que faltaram, assim. Pois é, a única vez que eu fiz um local de ossada foi exatamente isso, porque o local foi de madrugada e aí não tinha uma equipe de sobreaviso da antropologia forense. Entendi. Porque eles trabalham em expediente. Eles trabalham em expediente, né? Porque assim, o número de locais não justifica ter um plantão de antropologia forense. Então a gente recolheu os ossos, eles foram encaminhados para o ML como se fosse um cadáver qualquer, veio o rabecão e pegou eles. E aí lá eles tentaram montar e, se eu não me engano, eles voltaram depois também para ver se faltou algum osso. Porque eles fazem todo um trabalho de peneirar mesmo terras. Tipo, cara, você vai colocar a terra na peneira e vai passar por várias peneiras para ver tamanhos diferentes de ossos e tal. E eles sabem como fazer esse processo também sem danificar os vestígios, né? Que é uma coisa que a gente não é tão treinado, tão treinado para habilitado. fazer. Exatamente. Inclusive, teve um local que eu fiz mais ou menos recente, que o pessoal fez o local de madrugada, só que aí tinha a notícia de que a pessoa tinha sido desmembrada completamente, assim, espostejada, na realidade, né? Não foi só esquartejada, eram vários pedaços. O que é a diferença de esquartejado e exposto? Como é? Esquartejar é quando você separa os membros, né? Basicamente. E espostejar é quando você corta pedaços menores. Então você vai pegar, tipo... Vem do nome, né? Um é em quartos, né? Então... Olha, E o outro é em mesmo. postas, né? Que são entendi. pedaços menores. Tipo, postas de peixe, aí Entendi. tem postas de gente também. Que horror. E aí esse cadáver teria sido espalhado em várias fogueiras, assim. Entendi. Então o pessoal fez a principal de madrugada, e aí no dia seguinte, quando tinha como tinha essa suspeita, né? Aí a gente já foi junto com a antropologia pra sair procurando áreas de queimada na região e ver se em cada uma delas tinha ossos humanos, né? Vocês Então, estão assim, achando que é glamour, né? Ficar procurando fogueira o dia inteiro. Acharam? Aí achamos. E na época de São João ainda. Pô, a gente achou em 4 lugares, cara. 4 fogueiras diferentes. Credo. E aí, nesse caso, foi legal porque, assim, a gente já tava junto, né? Então, a gente chegava em cada uma das fogueiras e a gente fazia o trabalho, tipo, do início ao fim ali, pra cada ponto. Então, a gente chegava, a nossa parte da perícia de local, descrever como que era aquela fogueira ali, qual que eram as dimensões, como é que chegava ali, o que tinha nela, né? Porque isso varia também, e isso é importante, tipo... Rola de fazer aquele micro-ondas que a galera chama, né? Que você coloca a pessoa dentro de um monte de pneu e queima, e aquilo ali é bem mais efetivo pra destruir o cadáver do que simplesmente botar um foguinho. Para mais dicas com Vitor Costa. Ai, que horror. Eu falei isso, aí eu pensei, nossa, Será? Mas, Não. será que fico dando essas dicas? E volta um pouco naquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? Que a função do perito também é Materializar. materializar, né? Tipo, descrever como era o local para depois, se você precisar revisitar ele por meio de fotos e de croquis, você saber o que estava acontecendo ali, né? Tem uma melhor ideia do que aconteceu, né? E aí era justamente isso. Nesse local a gente ficou achando um monte de pedaço de osso que não era humano também.
Porque tinha essas áreas de entulho, assim, que a galera joga de tudo. Tinha animais mortos também, então tinha cachorro e tal. E aí tinha pedaços ali que eles, o pessoal da antropologia, na hora, bate o olho e fala, tipo, Não, isso aqui é animal, isso aqui é humano e tal. O ovo é bom, hein? De olhar o osso. Tá, e saber o que é. Parabéns, médicos. Beijos, antropologia. Antropologia. Se vocês estiverem ouvindo o podcast, eu quero visitá-los. E em outros estados, quem faz esse trabalho também é o odontologista, né? A gente já falou aqui que existem 3 tipos de peritos oficiais. E o odontologista é um deles, mas aqui no DF não tem odontologista. Tem perito criminal formado em odontologia. Tá. Outra pergunta. Para fazer morte violenta, existe um tempo pretérito em outros tipos de perícia? Pretérito? Como ocorre em São Paulo com a DHPP? O que é DHPP? Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ah, tá. Que é a nossa CH aqui, que é a Coordenação de Homicídios, né? É a delegacia que cuida de homicídios. Investigação mesmo. Porque lá em São Paulo o pessoal da MV, entre aspas, fica lotado na delegacia, né? Ah, entendi. Aí eles saem junto com na capital. Então a pessoa estava querendo saber se existe um tempo pretérito em outros tempos de perícia? Aqui no Distrito Outros Federal, tipos de perícia, desculpa. não tem. O que acontece é que as pessoas elas passam por um período de treinamento, né, antes delas começarem a rodar, né, fazer locais sozinhas. E como a gente sempre sai de 2 peritos, né? Ah, agora que eu entendi a pergunta. Calma. Perguntando se precisa de algum treinamento antes de ir pra MV, tipo, em outra perícia. Passar em outra sessão. É porque acontece. Ficar no micro um tempo antes de ir pra MV. Entendi. É porque o que acontece, por exemplo, tem vários lugares do mundo que a pessoa que lida com esses crimes de homicídio, o perito, é um perito sênior, digamos assim. Que é um que já tem mais experiência, justamente uma porque... carreira mais... Isso, porque ele tá lidando mais grave. Ele tá lidando com um crime que é mais grave que com um local que normalmente é mais complexo, justamente por ter muitos vestígios diferentes. Aqui no Brasil, eu consigo falar pelo Distrito Federal, mas não consigo falar pelos outros, mas eu imagino que seja parecido. Até porque o pessoal que faz... que dos outros estados que não tá na capital, eles fazem perícia de tudo, né? Então, assim, também não tem esse luxo de ter uma pessoa que faça só local de homicídio, local de... Eu acho que em alguns estados, até na capital mesmo, não é assim, não é dividido. Igual a gente é aqui. Ah, entendi. Mas eu acho que mas de forma geral, até nos que talvez sejam divididos, eu também acho que não tem um tempo, o mínimo de em relação ao tempo, não. Então, assim, o que acontece é, quando você entra aqui, pelo menos no Distrito Federal, você passa um tempo, são 2 peritos na equipe, né? Normalmente você vai como um perito extra, que acompanha o trabalho desses 2 peritos. Entendi. E eles ensinam você a processar. Depois você começa a sair junto com outro perito experiente. Então a equipe de 2 tem sempre um perito que é mais experiente e um perito que é o novato. E esse perito novato, ele nunca atua como a pessoa que está responsável pelo processamento do local. Ele é o segundo perito que a gente chama, que é o perito acessório, né? Que vai tirar as fotos, que vai fazer o trabalho de apoio. E aí depois, quando ele já tem um tempo rodando nesses dessas 2 maneiras, aí sim ele começa a rodar e podendo assumir os locais, né, para ele. Então, assim, não existe um tempo mínimo, vai muito do quanto que a chefia sentir que aquela pessoa está preparada para começar a assumir os locais, né? Eu acho que é legal a gente falar também do resultado final do trabalho do perito, que é o laudo de perícia criminal. Na realidade, não é o processamento, é só o início, né? A gente tem sempre que lembrar que a gente local é o primeiro passo, né? É o primeiro e o menor deles, assim. A gente tava falando aqui sobre tempo que a gente demora em local, né? Sei lá, 2 horas. Você vai fazer um local desse aí de 2 horas que você vai examinar um cadáver polibaleado. Pra escrever o laudo depois, cara, pode ser semanas, assim, dependendo de como for a situação. Até porque você vai solicitar vários exames, né? Cada um dos vestígios que você coletou lá, você vai mandar para laboratórios específicos, vai receber aquilo de volta, os resultados, e aí vai fazer o seu laudo. Aí no caso dos peritos que entram na sessão, né, lá na morte violenta, a gente tem esse processo de revisão dos laudos. Todos os laudos são revisados sempre. Por peritos mais experientes, né? Claro. E aí, quando você sai 2 peritos, o primeiro perito é o responsável por fazer o local, né, que a gente diz, ele vai escrever o laudo. Ele vai escrever o laudo. E o segundo ele escreve junto? Não, como é? Não, ele revisa. Ele revisa. Só que quando a pessoa é nova, além do segundo perito estar revisando o laudo dela, tem uma pessoa na sessão que ela é designada como um revisor geral da sessão,
e esse laudo vai passar por ela também. Então, assim, Entendi. ele é revisado 2 vezes. Ah, entendi. E é bom também porque essa terceira pessoa, ela não estava no processamento. Então, de Ela certa tem uma forma, ela tá visão- blindada. Ela tem uma visão diferente de quem não participou dos exames. Ah, isso já dá a deixa para a próxima pergunta, que é: vocês preferem ter mais ou menos informações antes de processar um local? Acham que isso pode influenciar de alguma forma? Cara, isso aí é um debate eterno, né? É grande, eu acho que eu posso falar pela minha opinião pessoal, assim, eu sei que isso varia bastante, cada pessoa pensa de uma forma. Tem gente que adora ler tudo antes, tem gente que quer ir completamente cego do que tá acontecendo, né? Eu acho, a minha opinião é a seguinte, eu acho que tudo que a gente recebe de informação antes só pode servir para você aumentar o escopo de exame. Então, assim, cara, eu tô indo para um local de homicídio. Eu já vou fazer tudo que eu faria normalmente em todo local, naquele local também. Como se eu não soubesse que aquilo é um homicídio e eu vou me convencer de que é um homicídio. Entendi. Se for o caso. Até porque eu posso me convencer de outra coisa depois de analisar os vestígios. Mas se tiver alguma informação qualquer, que o pessoal da investigação falou, ou pessoas que estavam na rua mesmo, às vezes surge gente querendo falar com a gente. Tipo assim, Entendi. nossa, eu vi tal coisa, quero falar. Entendi. Aí beleza, vou ouvir a pessoa. E aí se me falam assim, eu vi porque o cara que matou o outro aí saiu correndo, ele andou 2 quadras e ele jogou uma faca em cima do telhado de uma casa lá. Aí, obviamente, eu vou lá nessa casa pra olhar o telhado, pra ver se existia aquilo, né? Agora, se for alguma coisa do tipo, alguém chega pra mim e fala, não precisa entrar nesse quarto aí não, porque ele nem entrou aí. Aí não, aí jamais. Assim, tudo vai ser olhado. Ou seja, nunca pra limitar o exame, mas sempre Nunca pra pra expandir, limitar. né? Pra expandir, beleza, mas Que- pra limitar... Quando vocês chegam no local, assim, o fato já ocorreu, já registraram a ocorrência na delegacia, e aí você também tem acesso à ocorrência, né? Você pode ler e dar entender o que aconteceu, né? Assim, tipo, como que ela foi narrada na delegacia, né? Exatamente. Isso é um desafio muito grande, né? Porque, por um lado, você quer... O exame ele tem que ser orientado, né? Porque quando você chega no local, tem infinitas coisas que você pode olhar. E você não tem tempo pra fazer isso, claro, óbvio, né? E também, isso que o Vitor falou, né? De também não cair... Apesar do exame ter que ser orientado, você não cair nessa de, tipo... ficar muito preso naquela ideia do que aconteceu, porque isso realmente tendencia o seu exame. Tipo assim, acho que uma das piores coisas que o perito de local pode fazer é ele já chegar lá com uma tese do que aconteceu, entendeu? Porque aí realmente ele vai buscar os vestígios que justifiquem a tese dele. E não o contrário. Tipo meu doutorado, foi brincadeira. Você vai perder a sua tese até o final desse programa. Você tá perdendo mais pontos com geólogos. É mesmo. Deixa eu aproveitar esse momento pra me redimir com os geólogos. Porque no primeiro episódio eu falei que não, a gente é um químico que não sabe nada. Muita gente veio brigar. Muita gente. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. De geólogos. Vieram reclamar que eu diminuí o geólogo. Olha, desculpem, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que aqui no laboratório, meu trabalho é de um químico que sabe menos que um químico. Mas os geólogos são fundamentais para entender a história do planeta. Os Para oceanos. entender os oceanos. Se eu fosse geólogo, eu ia ficar puto também. Me desculpem. Vocês sabem que eu amo todos vocês. E se eu fosse fazer outra graduação, eu faria geologia de novo. Olha. Temos mais perguntas, Isabela? Não, dos meus fãs, não. Não sei dos... Brincadeira. Só essa questão de ter muitas informações ou não, o que eu ia falar também é que a solicitação da perícia já te influencia de alguma forma. Uhum. Porque ela vai vir lá solicitado como homicídio, por exemplo. Ah, entendi. E parte do nosso trabalho é dizer se aquilo ali foi um homicídio ou não. Entendi. E às vezes, inclusive, você vai fazer a perícia de um local que veio pedido como homicídio, só que no final o seu laudo vai dizer que é indeterminado, sabe? Entendi. Então isso acontece também. E aí acho que é muito importante que o perito tenha isso em mente, assim, de nunca se deixar levar pela história. Entendi. Então, acho que podemos finalizar aqui, mas antes disso, vamos lá, Vitor. Qual foi o local de morte violenta mais memorável que você já fez? Só pra gente terminar com umas historinhas. Sem dar muitos detalhes, claro, porque a gente não pode ficar falando de casos aqui que a gente, né, trabalhou de forma leviana.
Cara, eu não sei. Não pode assim. falar de forma leviana de casos, né? Porque vocês não trabalharam de forma leviana. Isso. É bom que isso fique claro, né? A gente nunca trabalha de forma leviana. Retomando o primeiro episódio, a gente trabalha direitinho. Pô, eu não sei, eu não tenho muito essa coisa de... A galera costuma perguntar isso, né? Nossa, qual foi o local que mais te impactou, assim? Eu não tenho muito isso de ficar impactado por conta de coisas específicas do local. Às vezes eu fico mais impactado de coisas que acontecem ao redor, tipo... Histórias que alguém conta. Uma coisa que eu fico... Que me impacta muito é... Mas tipo assombração ou não? Não. Não, Vai, assombração não é uma das minhas preocupações. As condições em que as pessoas vivem mesmo, sabe? Tipo, a gente entra na casa de todo mundo em condições diversas, assim. E às vezes você chega nos locais que, cara, você não consegue acreditar como que as pessoas conseguem sobreviver naquelas condições. Então isso me impacta bem mais do que o local em si, tipo... Tipo, a violência diária sobre a qual nós somos submetidos, né, como população. Isso. Né? E aí pessoas você que vê vivem que... em condições que são bem distantes da minha realidade e, inclusive, depois que eu entrei aqui, isso é um choque de realidade, assim, você vê realmente condições horríveis que as pessoas precisam passar, né, assim, pra sobreviver. Mas assim, eu digo de... Não precisa necessariamente impactante, mas assim, de memorável, assim, de que foi uma perícia legal, foi um local bacana. Legal. Bacana nunca é, né? Assim, interessante de trabalhar. Que os elementos corroboraram. Cara, aquele que você citou do box eu achei bem legal, assim, porque fugiu bastante também da normalidade, né? E o resultado final ficou bom, assim, deu pra concluir muita coisa. Teve um outro local que eu fiz que acho que o resultado ficou muito bom, que era dentro de um ônibus, que o cara deu um tiro no motorista enquanto o ônibus estava em movimento. Então, tipo, rolou o tiro e depois o acidente de trânsito, né? Tipo, que o ônibus entrou no meio de um matagal e tal. Esse foi bem legal também, porque tanto por conta da dimensão da coisa, que era muito grande o local, e o ônibus inteiro para examinar e tal. E pelas conclusões que deu pra tirar de tudo, porque tinha também vários vídeos, e o vídeo registrava a velocidade do ônibus, deu pra mostrar um monte de coisa, assim. Desculpa. Deixa eu ver. E de impactante, acho que pela feiura da coisa, que é o que... pergunta, apesar de não ter sido essa a pergunta, acho que os casos de projeção mesmo, porque as lesões são muito feias. E, assim, de visual é tipo, acho muito que é chocante, isso. né? É queda mesmo, que é bem impactante. Eu não sou da MV, não tenho experiência nenhuma, mas chegou um caso lá no laboratório, que nem é meu, mas que foi muito interessante. Foi o caso de nitrito, suicídio por nitrito. Que aí uma colega minha, a Flávia, minha BFF do laboratório. Beijos, Flávia. Beijos, Flávia. Vou mandar beijo também, que senão eu vou ficar sendo... Ela fez a análise de um... Chegou o material pra gente, que era um pó. Ele é meio amareladinho, assim, não é um branco. Ela analisou nos equipamentos que a gente tem e chegou à conclusão que era nitrito. E aí, é muito interessante porque, a princípio, suicídio não é crime, né? Mas com os dados todos... viram que tinham várias pessoas, não foi um caso, né? Não foi pontual, foram vários casos de suicídio por nitrito e conseguiram chegar a uma rede de pessoas que incentivava e dava instruções de como cometer um suicídio com nitrito, que isso desencadeou uma operação grande e o resultado foi interessante nesse sentido, né? Acho que esse local foi de duas colegas nossas, né? Da Ana e da Lídia. Beijos, meninas, parabéns pelo trabalho. Bem... E o seu? Ah, é verdade. Posso falar também. Tá, eu vou começar pelo impactante, que é o que eu lembro mais fácil. Pra mim foi um local que eu fiz de um feminicídio com facão. Nossa, eu vi as fotos, é feio mesmo. Porque a natureza das lesões é bem horrorosa, assim, tem amputação, tem... e um outro também de esgorjamento, né, que é basicamente... Isso, exatamente. A parte da frente do pescoço. Isso, não é uma decapitação, né? Porque a cabeça não sai, mas... E assim, foram lesões muito profundas e assim, é uma coisa meio impactante, assim, que você consegue ver dentro, assim, do pescoço. Foi uma coisa que me deixou um pouco agoniado.
E normalmente não eu é- não tenho muito problema com essas coisas, não. Eu ia falar que não é degola também, porque normalmente o pessoal fala, foi degolado, mas degola, tecnicamente, é por trás, né? A parte posterior da cervical. E esgorjamento é pela parte anterior da cervical. Viu? É cultura também. Cultura. E acho que, Vestígios é cultura. acho que o local que eu mais gostei de fazer, na verdade, foi uma coincidência, né? Foi um local que eu fui como segundo perito de um colega nosso, de um feminicídio também. E por coincidência, depois do meu próximo plantão, eu fiz análise de um veículo que estaria possivelmente associado com esse local. E esse veículo chegou aqui para fazer luminol, que o luminol é um exame que ele serve para você detectar manchas de sangue latentes, ou seja, que você não consegue ver a olho nu. E esse local eu achei muito legal porque a gente conseguiu detectar sangue pelo luminol. E esse sangue, ele foi coletado, a gente conseguiu achar DNA da vítima nesse sangue. A gente depois conseguiu ver também que tinha sangue na parte de baixo do carro, que também bateu com o DNA da vítima. Então eu achei muito legal porque ligou o carro à vítima e também conseguiu dar um pouco de dinâmica, né? Porque se tinha sangue embaixo do carro, você presume que ela poderia ter sido atropelada, né, em algum momento. Então isso eu achei bem legal. É muito legal quando você consegue fazer esses links, assim, quando a resposta fica bonitinha. Isso é bem legal. Você falando disso, inclusive, eu lembrei de um caso meu que eu achei interessante também, que você tava no exame de luminol que foi feito em uma casa envolvida. Lembra aquele caso que foi um homicídio que tinha um veículo envolvido, o cadáver foi transportado dentro do carro e depois foi jogado na rua, e aí você fez o exame do local onde ele, teoricamente, teria sido morto, né? E esse foi um local bem legal também, assim, o laudo ficou muito legal, porque deu pra juntar muitas coisas. O exame de DNA, ele conseguiu juntar pelo menos 3 locais diferentes, sabe? Teve o exame do veículo, o do local, o DNA coletado do cadáver em si, e teve coleta ainda nesse local que você da examinou. casa, é muito satisfatório quando a gente consegue Fechar a história. amarrar bonitinho, assim, a história. Bem, acho que é isso então, né, gente? Podemos isso. nos despedir por hoje. Sugestões, conselhos, dúvidas e choro, sei lá, lamentação. É um tema um pouco Pode mandar grande, pro- né? A gente não consegue, obviamente, tratar de tudo. Mas a gente está sempre disponível para conversar um pouquinho mais sobre o tema, se vocês quiserem. Uhum. A gente vai dar dicas hoje de alguma coisa? Não. Sei lá, dicas de coisa de morte violenta, então? Vou começar então com uma dica, que tem uma série do HBO, de um caso muito famoso, que é The Staircase. Não sei como está em português. Não, acho que é da Netflix. É da Netflix? Acho Eu achava que que era da HBO. Não, acho que é da Netflix. Dá pra ver como é que eu tô sabendo bem da minha própria dica, né? Mas enfim, é uma série que fala de um caso de morte violenta e que tem várias implicações e várias teorias. Muita mancha de sangue. Tem análise de mancha de sangue, que é uma coisa que eu e o Vitor a gente gosta de trabalhar, então... e tem um documentário também, né? Antes de ter essa série tinha um documentário. O documentário tem uma pegada um pouco mais... O documentário eu nunca vi. menos dramatização, né, assim. E é isso, fica essa dica pra quem gosta de séries desse cunho policial, investigativo. Acho que eu tenho uma dica de série também, que é uma que chama Line of Duty, que é da BBC, do Reino Unido. E, assim, a série é fictícia, né, obviamente. Mas eu acho bem legal porque eles têm uma retratação mais fidedigna da perícia, assim, sabe? Mesmo que eles dão exagerado em algumas coisas, mas é bem menos do que acontece em outras séries, assim. Tipo, não é um CSI da vida que tem um monte de coisa muito exagerada. Eles fazem exames reais, mas, tipo, dão uma exageradinha no tipo, assim, o quanto eles conseguiriam tirar de informação dali, mas assim, em geral, é bem legal. Só entrando aqui, eu pesquisei. Quem diria que o nome da série em português é A Escada? CCAA, patrocina a gente. Beijo, CCAA. Beijo, CCAA. Cultura inglesa. Aí eu faço muita propaganda gratuita aqui, sério. Eu mereço uns patrocínios. Eu quero ir pra Paris. Eu queria só comida. Eu não tenho dicas. Eu acho que eu vou assistir as séries que vocês indicaram. E é no HBO mesmo, você tá me sacaneando. Eu assisti na Netflix. A Netflix acho que talvez seja o documentário. Mudou. O documentário? Tá. E com isso, é hora de dar tchau. Sim, podemos finalizar o episódio de hoje. Muito obrigado. Obrigada pra quem chegar. escutou até o final. Pra quem não Beijos. escutou até o final, você não Deveria vai saber, ter escutado. Você não vai saber mesmo o seu nome. Eu vou falar qualquer coisa Esse é um aqui. beijo pra quem não ouviu até o final. Que você Deveria, nunca vai deveria. receber meu beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.